Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Nós estamos então meditando o livro do céu, volume 1. O capítulo é o 36. Participação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo dá a Luísa em sua inefável doçura, testemunhando cenas muito consoladoras dos santos mistérios da religião. Mas enquanto via estas cenas tão dolorosas, outras vezes fazia-me ver também cenas tão consoladoras e belas, que me raptavam, e estas eram ver os bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios. Ó Deus, como é alto, grande, sublime, seu mistério! Como era bonito ver o sacerdote que celebrava a missa e Jesus transformado nele. Parecia que não o sacerdote, mas o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes fazia desaparecer completamente o sacerdote, e só Jesus celebrava a missa e eu a escutava. Oh, como era comovedor ver Jesus recitar aquelas orações, fazer toda aquela cerimônia e movimentos que faz o sacerdote. Quem pode dizer o quão consolador para mim ver estas minhas missas juntos com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes, quantas coisas compreendia. Mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso o passo em silêncio. Mas enquanto dizia isto, Jesus moveu-se dentro de mim, chamou-me e não quer que deixe isto em silêncio. Ah, Senhor, quanta paciência é necessária contigo. Pois bem, te contentarei. Ó doce amor, direi alguma pequena coisa, mas dá-me a tua graça para poder manifestá-lo, porque por mim não me atreveria, e por sequer uma palavra, somente mistérios tão profundos e sublimes. Luiz então começa uma narração falando da leitura anterior sobre o que é feito nas igrejas, de como as pessoas comungam sacrilicamente, de como é doloroso para Jesus, que ele tem que ter muita paciência para vir ali na hóstia consagrada. E quantas pessoas em pecado mortal, que elas vão e comungam o Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, que está ali naquela hóstia consagrada. Então, ele está contando aqui, Luiz está contando que é doloroso para ele. Quantas vezes fazia-me ver cenas tão consoladoras e belas. Então, ela fala anteriormente do que é doloroso para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que é consoladora. Porque Jesus, ele vem, ele é o sumo sacerdote. Ele é o único que é sacerdote e rei, e o único também que foi a ordem de Melquisedeque, né? Que ele também era sacerdote e era rei. Então, é segundo a ordem de Melquisedeque, que a gente fala durante a missa, então é o único que é sacerdote e rei, é Jesus Cristo. Então, o que deixa
Jesus contente é que ele mesmo vem ali na pessoa do Padre, né, o persona Christi, transformar-se em pão e vinho, né, transformar-se aquela hóstia em hóstia consagrada no corpo e no sangue de Cristo. Após essa transformação, é o próprio Cristo que vem ali habitar em cada um de nós. Porém, ele não quer somente esse tipo de habitação da hóstia, ele quer habitar em nós sempre. Ele quer vir todos os dias, ou melhor, ele não quer sair de nós. Ele quer estar sempre habitando em nós. Então, se Cristo habita em nós o tempo todo, a nossa vida, ela passa-se a ser uma vida regrada, uma vida como aquele rio calmo que ele vai descendo, descendo, e ele não tem uma turbulência de enchente de água. São águas calmas que elas estão caminhando para o seu destino, mas elas estão calmas, porque elas estão na regra, elas estão certo, elas estão no caminho correto, elas não estão sendo desviadas para lado nenhum. Então, se Jesus ele está habitando no nosso ser, na nossa vida, em todos os momentos, nós estamos fazendo a vontade dele, nós estamos numa vida regrada, nós estamos numa vida em Cristo. Porém, se nós estamos no pecado, aí vai ter vários tipos de turbulência na nossa vida, porque aí a pessoa ela está em pecado. Não que a vida em Cristo não vai ter turbulência, porém a alma está em paz, porque ela sabe que um rei habita nela, que existe um Deus que habita nessa alma, que ela que pode acontecer o que quiser, é como diz na Bíblia, caiam 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e você não vai ser abalado, porque a sua alma existe um rei, existe o sumo sacerdote, existe aquele que mantém a sua alma em paz, porque a alma sabe para onde ela está indo, ela tem plena confiança em Deus. Para nós que somos católicos, nós compreendemos perfeitamente Jesus Cristo na hóstia consagrada, os mistérios que existem ali dentro da igreja, ali naquele sacrário. Então, se nós compreendemos o que está dentro daquele sacrário, nós compreendemos o que Cristo faz em nós, o que Cristo faz numa vida que se transforma em um sacrário vivo. Então, nós somos os sacrários vivos de Deus. Nós nos despojamos de nós mesmos, nós deixamos a nossa vontade de lado para que Jesus habite em nós, para que Jesus venha habitar na nossa alma, no nosso ser. Então, nós vamos como que se transformar nele. Não é ele. Me ajuda, Jesus, a explicar isso, Senhor. Porque não é que ele vai vir aqui e possuir a pessoa. Ele vai estar aqui junto com a pessoa. Porém, essa pessoa ela não vai fazer a sua vontade, ela vai fazer a vontade divina, ela vai fazer a vontade de Deus, que está aqui, vivendo na sua alma. É um sacrário vivo e, por assim dizer, não precisaria mais ter os sacrários no mundo se cada alma já estivesse como um sacrário vivo, deixando-se ser habitar por Cristo. Então é um mistério muito grande que ainda existe a celebração, porque nós, não, a maioria das pessoas ainda não aceita ser esse sacrário vivo de Deus. Então, por isso que ainda existe a consagração ali, o ato do padre consagrar. Então, como Luísa está dizendo, que em alguns momentos aqui ela via o Cristo que descia, porque ele é o persona Christi, porque Jesus disse
Fazer isto em memória de mim. Então, é o próprio Cristo ali, é a ceia pascal do Cordeiro imolado. Então, o que Jesus vem trazer para nós é o que nós vamos celebrar junto com Ele eternamente. Nós vamos estar em comunhão com Cristo eternamente. Isso é muito incrível, porque durante a missa, na hora da consagração, Jesus nos diz que existem milhares de miríades de anjos que vêm ali para adorá-lo, porque ele está vindo na hóstia consagrada. Então, se Jesus Cristo habita no nosso coração, logicamente que nós vamos ter milhares de anjos próximos de nós também, porque Cristo está habitando. Então, existem milhares de anjos na terra. Então, nós temos que crer que não precisamos ver para crer, nós podemos crer sem ver. Nós podemos acreditar no que Jesus nos fala. Tudo que ele nos diz é verdade, é realidade. Porém, nós não precisamos ver para crer. Nós temos que confiar que ele está dentro de nós, que ele está habitando no nosso coração. Capítulo 37. A Santa Missa e seus efeitos, em particular, a ressurreição dos mortos e seus corpos. Agora, enquanto via Jesus, ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento da nossa sacrossanta religião. Ah, sim. A missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção, fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós. Manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo, junto com Cristo, a vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos à glória. São mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas. Mas Jesus no sacramento faz-nos quase tocar com a mão de vários modos. Em primeiro lugar, a sua ressurreição, e segundo, o seu estado de aniquilamento sobre aquelas espécies, mas também é verdade que ele está nelas vivo e verdadeiro. Porém, consumidas essas espécies, sua presença real não existe mais. Depois consagradas as espécies de novo, Jesus adquire novamente seu estado sacramental. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória. E assim como Jesus, cessando seu estado sacramental, reside no seio de Deus, seu Pai. Assim nós, cessando nossa vida, nossas almas farão sua morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficarão consumidos. Dessa forma, se pode dizer que não existe mais, mas depois, por um prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquirirão nova vida, e unindo-se à alma, irão juntos gozar a bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano, que não só a alma, mas também o corpo deve deleitar-se em contentamentos eternos. A mim me parece que naquele grande dia acontecerá como quando o sol está estrelado e sai o sol. O que acontece? O sol, com a sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem. O sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são as estrelas. Deus, com a sua imensa luz, nos absorverá a todos em si, de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Ó, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento, mas quem pode dizê-las todas? Certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor o permitir, conservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa.
que Jesus nos fala neste texto é muito importante, porque ele nos fala que a missa recorda-nos da nossa redenção, de tudo o que Jesus sofreu durante a redenção que ele fez para redimir o seu povo, para redimir a raça humana inteira. Então ela fala aqui, ó, fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós. Manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o seu estado de vítima na Santíssima Eucaristia. Então, o que acontece na Santa Missa? Acontece a transubstanciação. Então, ali vai ser transformada aquela hóstia em uma hóstia após consagrada no corpo e no sangue de Cristo. É o sacrifício incruento, porque o primeiro sacrifício que Jesus fez foi o derramamento de sangue, foi o tanto que judiaram dele, que maltrataram, crucificaram. Então, foi um sacrifício, como se diz, como que se fosse cru. O sangue ali estava sendo derramado, ele estava sendo açoitado. Então, foi um sacrifício diferente do que é feito na Santa Missa. Na Santa Missa é feito um sacrifício incruento, ao qual não tem derramamento de sangue, mas ele vem e ele, como por assim dizer, ele se deposita naquela hóstia ali, é o corpo, se transforma no corpo e no sangue de Cristo, porém não tem derramamento de sangue. Então acontece, o mistério, são os mistérios de Deus, que nós acreditamos fielmente nisso, que Jesus Cristo está ali na hóstia consagrada, porque durante a missa, o pão e o vinho, eles tornam-se verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, tornando cada missa uma renovação do sacrifício da cruz. Então, nós estamos ali lembrando tudo o que Cristo fez em nosso favor. E aí, o que eu te pergunto agora? O que nós fazemos para Cristo? O que nós estamos fazendo por Jesus, por Ele ter vindo nos tirar do pecado, da lama, da sujeira? O que nós fazemos por Ele? Porque a missa, o que Luísa está dizendo aqui, é que a missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinza pela morte, ressurgirão no dia do juízo, com Cristo a vida imortal e gloriosa. Então, Jesus ele já está nos dizendo que ele ressuscitou e que os que estão com ele ressuscitarão para a glória, para a sua glória, para estar junto dele, na sua glória. Então, Luísa nos diz que Jesus fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são o sacramento, Jesus no sacramento e a ressurreição dos nossos corpos. Então, ele vem e ele se sacrifica inteiramente, ele não ficou nenhuma gota de sangue no seu corpo. Ele derramou todinho o sangue dele por cada um de nós. Então, o que ele nos pede é o mínimo que ele pede para nós, que é a nossa vontade humana. É o mínimo que Jesus pede para nós, ele pede uma coisa só para nós. E através desse pedido, nós estaremos eternamente junto com ele. Porém, se nós não fizermos este único pedido, nós vamos viver eternamente afastados dele. E essa é a tortura, é a maior tortura que existe na vida, é viver afastado de Cristo. São os mistérios profundos que Deus traz para nós e Ele não nos deixa sozinhos. Ele vem nos trazer, ele continua se aniquilando nas hóstias, porque tem pessoas que elas vão à igreja para pegar aquelas hóstias, porque elas sabem que ali é o corpo e o sangue de Cristo. Então essas pessoas, elas pegam esta hóstia, muitas saem da igreja católica com esta hóstia. É só na igreja católica que tem a hóstia consagrada. Nas outras religiões não existe. Existe um pãozinho, um copinho de suco ou um copinho de vinho. Não é consagrado porque
Os pastores não são padres, eles não são aptos a fazer esta transubstanciação, né, que vem através de Cristo. Então, eles não são aptos, porque eles não são consagrados, eles não são padres. Somente o padre é que pode consagrar a hóstia. Então, nas igrejas, nas outras igrejas que são fora da Igreja Católica, não existe hóstia consagrada, não existe. Se existir, foi pego de dentro da Igreja Católica. Então, essas hóstias são muitas vezes levadas para fazer sacrilégio, para serem queimadas, para continuar sacrificando Jesus, porque sabem, porque se a pessoa vai ali na igreja e pega aquela hóstia e sai para profanar, é porque ela sabe que ali é Cristo, naquela hóstia. Então ela diz que ela não acredita. Então por que ela vai lá e pega aquela hóstia e leva para ser sacrificada em algum culto satânico? Então o demônio próprio sabe, então ele vai induzir essa pessoa a ir lá e pegar essa hóstia e levar para profanação, porque ela sabe que ali é Cristo. Então, os mistérios de Deus, eles são insondáveis, eles são muito grandes. Só a nossa pequenez, eu sou minúscula, minúscula, eu não sei falar de Deus como deveria falar, como deveria deixar Jesus penetrar dentro do meu coração e ele falar. Então, muitas vezes a gente atrapalha tudo porque a gente gostaria de permitir que Deus, na sua, ousasse, que a gente fosse mais ousado e falasse mais, e tem tanta coisa que a gente gostaria de permitir que Deus fizesse em nossas vidas, mas diante da nossa pequenez, a gente muitas vezes não sabe falar adequadamente do que do que o mundo precisa, do que as pessoas precisam ouvir, para estar atentas ao coração de Jesus, para estar atentas a Ele. Então, aqui eu peço desculpas pela minha pequenez, mas eu digo que Jesus Cristo, Ele está sempre nos aguardando, Ele está sempre nos esperando, Ele está sempre, até o fim dos tempos, Ele vai se sacrificar por cada um de nós. Então, Ele está sempre esperando para que a sua criatura volte-se para Ele. Aqui mesmo no canal nós temos um livro que está sendo lido, que é o Banquete do Cordeiro. É a missa segundo um convertido. É uma pessoa que ela era evangélica. Ele é o Scott Hahn, ele era um pastor evangélico e ele foi estudar a doutrina católica e começou a ir à missa, estudou bastante e começou a ir à missa e chegando na primeira missa ele já se converteu. Ele já disse que ele já não conseguia mais ir na igreja dele e passou a frequentar a igreja católica e hoje ele é um católico nato e ele escreve livros, ele conta sobre a sua história de como ele conheceu verdadeiramente Jesus quando ele foi e viveu a Santa Missa. Então, os sacramentos, eles são muito grandes da nossa igreja. Ele é Jesus mesmo que vem trazer para nós no seu mistério. Então, nós acreditamos que Jesus ele está o tempo todo nos indicando o melhor caminho. Ele não é você pegar, não é só o que está na Bíblia. Jesus ele vem falar ao nosso coração. Ele não vai deixar-nos ali como que aquele cavalo que usa aquele negócio de que esqueci o nome que fica ali na cara dele, ele só olha para frente, só olha naquilo ali. Não, Jesus ele expande tudo para que a gente conheça ele por completo. Não fique somente ali nas escrituras, tanto é que fora das escrituras, se fosse assim, não precisava existir tantos livros, né, que as pessoas escrevem. O que é aquilo ali? A inspiração do Espírito Santo. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele sempre vai vir e vai colocar para nós o novo dele. Porque existiram várias mudanças durante os séculos que se passaram, existiram várias mudanças. E não é somente através da Bíblia que a gente aprende. A gente aprende muito através de livros, através o novo da internet, o novo da comunicação. Fosse assim, não poderia estar usando aqui um celular, um notebook, as coisas novas que tem aqui no YouTube, no Google. Então, não poderia estar usando isso, porque poderia usar somente o que está na Bíblia. Então, Jesus, ele vem, ele expande esse mundo para nós.
Ele nos mostra um mundo amplo, eterno, que Ele criou para as suas criaturas. Então, o que Ele quer é que a gente compreenda que a nossa vontade não é nada e que a dele é tudo. Se a gente compreender e fazer a vontade de Deus, este mundo que nós estamos, ele vai se expandir imensamente. Então, é o que Jesus traz ao meu coração agora. Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós.